Dando continuidade à nossa matéria de introdução ao Novo Testamento, estamos falando de reinados da época, principalmente a época intertestamentária. Os sucessores de Rômulo, página 37. Então, Rômulo, segundo a tradição histórica, foi o primeiro governante de Roma, sendo sucedido por outros reis, 3 latinos e 3 etruscos. Entre os latinos temos, em primeiro lugar, Numa Pompílio, que governando entre 717 e 673, separou as funções sacerdotais do rei. Em segundo lugar, Túlio Hostílio, durante seu governo, envolveu-se em constantes conflitos com Alba Longa. Em terceiro, Anco Márcio, que até o ano 616 a.C., havia estendido as fronteiras do império até o mar. A partir de 616 a.C., o governo de Roma passou para as mãos de líderes etruscos. Os etruscos, habitantes da Etrúria, ocupavam a parte central da Península Itálica e durante os séculos 7 e 6 a.C., haviam atingido a sua máxima extensão territorial. Inclusive, a cidade de Roma havia sido anexada aos seus domínios. E a partir desse período, Roma começou a ser governada por reis da Etrúria. O primeiro deles foi Tarquínio Prisco, governando entre 616 e 579. Prisco realizou inúmeras obras na cidade de Roma, entre elas a drenagem da parte baixa da cidade para torná-la habitável e a introdução do Ludi Magni, ou seja, os jogos romanos. Começou nessa pessoa aqui, jogos, Coliseu Romano, gladiadores, é nessa pessoa que começa. O segundo governo, assumido por Sérvio Túlio, destacou-se pelas grandes reformas políticas e militares. Tarquínio, o Soberbo, foi o terceiro e último líder etrusco a governar Roma, administrando-a entre 535 a 509. E na página 38, Roma, a República e o Triunvirato. A República Romana, instituída em 509 a.C., tinha como objetivo afastar definitivamente toda a nobreza de origem etrusca do poder. Olha só, passando o governo às mãos alta classe da sociedade romana, os chamados patrícios. A plebe, no caso, como era chamada a classe pobre romana, revoltou-se contra a hegemonia dos ricos, reivindicando a participação na administração da república, e para resolver os problemas, os patrícios absorveram os mais ou menos aquinhoados entre os plebeus, deixando em contrapartida uma classe de miseráveis e um grande número de escravos. É nesse contexto que, por assim dizer, vai surgindo a Roma como república. É nesse contexto que vão aparecer os Césares, Pompeu e assim por diante, tá certo? Uma questão para reflexão aqui, nós não vamos nos aprofundar tanto nessa questão do Império Romano, que mais à frente nós vamos citá-lo. Também em escatologia vamos citar o Império Romano, no livro dos profetas também vamos citar o Império Romano, tá certo? Bom, questão para reflexão na página 39. Os 3 grandes impérios estudados ou vistos por nós, claro que não aprofundamos, né? Citamos algumas coisas, eles foram gradativamente compondo ao longo da sua história particular um contexto maior, onde a vida e obra de Cristo se desenvolveram e, consequentemente, culminou com o nascimento da Igreja e a produção do Novo Testamento. Seria possível o nascimento dessa tão grande obra sem os contornos políticos e culturais fornecidos por tais impérios?
É isso que eu já citei para vocês com relação, voltando a falar, livro do profeta Daniel, que mostra um domínio pleno da pessoa de Deus acerca dos reinados que já surgiram aqui na Terra e dos reis também. Então, até nesse contexto, Império Persa, Império Grego, Império Romano, ele fez uma plataforma, por assim dizer, sociopolítica, cultural para o advento de Cristo. Então, até nisso, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, até nisso o próprio Deus, domina as ações, tá? Para que apareça, digamos, as facilidades para o surgimento do maior personagem da história, que é a pessoa de Jesus. Citamos até, inclusive, as estradas romanas, a lei romana, a cultura romana e por aí vai. Facilitou muita coisa para a difusão do evangelho, até inclusive, tá? Então nós vemos, sim, mesmo Deus por trás de toda a história humana. Capítulo 3, página 41, o Novo Testamento e a sociedade que vamos tratar neste momento. Então, o corpo social de um povo, seja ele qual for, é elemento fundamental para que se entenda as diversas transformações que se operam durante o desenrolar de sua história, auxiliando na compreensão das diversas facetas de sua constituição, no caso, como, por exemplo, a política, a cultura e a religião. Portanto, nós vamos analisar nesse pressuposto como se deu a questão do Novo Testamento, que já citamos, e a sociedade. Sociedade romana, que nós falamos que voltaremos a citar novamente. Quando a história do cristianismo começa, fixaremos esse momento a partir do nascimento de Cristo, tá? Algo em torno do ano 4, digamos assim, tá? O Império Romano já estava exercendo as suas atividades, claro, ampliando seus domínios e, consequentemente, influenciando de forma radical a vida dos povos sob a sua autoridade. Nesse período apareceu a legislação romana, que chamamos, e é conhecida, claro, como a Pax Romana, a paz romana. Claro que ela facilitava a vida dos seus cidadãos romanos, tanto é que era uma espécie de um luxo as pessoas que eram cidadãos romanos. Vocês lembram que tem um personagem bíblico, Paulo, ele tinha a cidadania romana, provavelmente comprada pelo seu pai. Era uma espécie que eu vou chamar aqui de green card romano, que dava autoridade e autorização para que as pessoas tivessem um tratamento diferenciado. Tanto é que tem uma passagem acerca da vida de Paulo, onde ele é preso e tal, e ele apela a César. Aí até as pessoas que estavam, digamos assim, o manietano dizem, por que você não falou que você era cidadão romano? Então, para vocês verem que tinham um tratamento diferenciado. Página 42, o Império Romano, fase da República, depois de suas mais importantes conquistas militares, como, por exemplo, a tomada do Mediterrâneo Oriental, experimentou profundas mudanças sociais e econômicas, pois a partir desse momento, a política expansionista romana começou a exigir que todos os homens aptos para a guerra fossem para a zona de batalha, gerando um violento abandono dos campos, ou seja, o povo saiu da vida rural e foi para a vida militar, porque Roma, o Império Romano, estava em projeto de conquista do mundo conhecido da época. Então, o que eles precisavam? De um braço armado, nada mais, nada menos do que isso. Os assidui, como eram chamados os camponeses, tinham entre 17 e 46 anos de idade e armaram-se precariamente com seus próprios recursos, ao contrário dos patrícios, que, possuindo elevados recursos financeiros, podiam armar-se de maneira mais adequada. Consequentemente, os camponeses eram dizimados e suas terras abandonadas. Eram possuídas pelos patrícios que, retornando dos campos de batalha, voltavam com muitas riquezas, os tais dos despojos de guerra. Percebe-se nesse momento da história da sociedade romana o nascimento de grandes proprietários de terras e, evidentemente, de riquezas, e a opressão dos pequenos agricultores e, evidentemente, o aumento da pobreza. Então, nós estamos vendo como que a sociedade romana foi se levantando em cima dessa questão aqui. Página 43, a religião, observe.
A religião dos romanos, durante os primeiros anos da era cristã, foi alcançando um alto grau de complexidade em virtude da influência da filosofia grega. É nesse período que aparecem deuses, olha o panteão romano no caso, deuses como Júpiter e Marte, aquele guardião da sociedade e do Império Romano, este das florestas e das montanhas. E para o historiador Antônio Pedro, é em virtude do contato com a cultura grega que os deuses romanos, antes ligados à agricultura e ao comércio, tornaram-se mais parecidos com os deuses gregos. Júpiter, Minerva e Baco, por exemplo, tornaram-se equivalentes dos deuses gregos, Zeus, Atena e Dionísio. Então, observe, os gregos tinham o seu panteão, dos seus, quando eu digo deuses, são falsos deuses, pseudos deuses, criados pela, digamos assim, o ventre da filosofia. Então, os gregos tinham, os romanos queriam ter também o seu panteão. Então, nesse contexto, observe, Jesus, ele nasce num contexto, já estamos olhando aqui já para a época do Novo Testamento, o Império Romano estava em voga ainda, os deuses que eles serviam. Aí chega alguém dizendo, olha, o próprio Deus está aqui na Terra, então os seus deuses são falsos. Observe as dificuldades. A adoração a Cibele, deusa da fertilidade, era muito comum em Roma, no caso. Entre os diversos ritos que constituíam o culto a essa deusa trazida da Frígia, né, estava o drama da morte e ressurreição de Átis, seu amante. Do Egito foi importado o culto a Ísis e a Osíris, da Pérsia o culto ao deus Sol Mitra, a última religião de mistério a ser transplantada para a capital do Império, no caso. Então, nós observamos que a religião do Império Romano era uma religião, digamos assim, bastante sincretista, bastante mística, com seus deuses falsos, com seus deuses criados pela mentalização humana, e é nesse contexto que o Senhor vai surgindo. A cultura, a arquitetura e os esportes. Nos tempos do Novo Testamento, Roma ocupava um excelente nível de desenvolvimento cultural, uma vez que desde meados do século I a.C., a cultura romana, anteriormente arraigada na cultura grega, ela vem assumindo características próprias, formando sua própria identidade, no caso, latina. E observe, até latina porque eles falavam latim na época. Observe um fato interessante, quando a gente está citando isso, a religião, a cultura, a arquitetura e esportes, aqui na página 44 e 43, tem a sociedade judaica nesse contexto, as habitações dos romanos, como eram relacionadas aos judeus, as mobílias, como é que eles usavam, o que é que eles tinham, para vocês verem nesse sentido, não vou citar esses pontos pormenores, está na página 46 também, as refeições, as indumentárias, os ornamentos, tudo produto, digamos, da sociedade da época, em comparação ao que os romanos usavam e ao que era se usado, digamos, diante da sociedade judaica da época. Os grupos sociopolíticos do Novo Testamento, quem é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar os fariseus, nós vamos encontrar os saduceus, nós vamos encontrar os zelotes, que eu não vou trazer mais detalhes a mais destes, porque seria, digamos assim, dispendioso o tempo e não há necessidade, visto que a gente só está citando como era o contexto do Novo Testamento, o que tinha na época quando esses livros estavam, digamos, em circulação. Os essênios, os herodianos, os zadoqueus, que são pouco citados, os samaritanos também aparecem nessa época, digamos assim, era o contexto dos grupos religiosos da época de Cristo, esses já existiam no caso. E na página 52, mais uma questão para a reflexão de todos os senhores, é importante, sempre estou citando essas questões de reflexões, para frisar o aprendizado dos capítulos citados e gravados das páginas desse livro. Bom, o Novo Testamento foi redigido quando o Império Romano exercia sua autoridade sobre gigantescas extensões territoriais. Sua cultura e seus costumes influenciaram os habitantes das mais longínquas cidades e vilas,
Sua política e suas diversas religiões e cultos pululavam o contexto social da época. Por essa perspectiva e levando em consideração o judaísmo que subjazia no contexto, em que sentido os registros constantes nas páginas do Novo Testamento foram influenciados por esses elementos? O Novo Testamento deixaria de ser o que efetivamente é se não houvessem tais influências. Influências em que sentido? Está lá aquele povo servindo outros deuses, está lá aquele povo servindo deuses errados, criados pela mente deles mesmos. Aí surge quem? O Verbo que se faz carne. Se Jesus surgisse num contexto diferente, como é que Jesus seria encarado por essa sociedade e por essas pessoas que viviam imiscuídos a este meio? É uma questão para nós pensarmos e analisarmos de maneira inteligível.